Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. No episódio de hoje vamos conversar com Luciano Bravo, que é o CVO de Inteligência Comercial e Força de Vendas da Savel Capital no Brasil. Luciano é especialista em internacionalização, macroeconomia e crédito internacional, com 30 anos de experiências em projetos de energia renovável, agronegócio, mineração e também infraestrutura. Então, temos pela frente uma prosa muito interessante com o Luciano. Meu amigo, muito bom ter você aqui. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, Ronaldo. É um prazer estar aqui no Agro e Prosa para falar de algo extremamente importante, que é o nosso agronegócio brasileiro. Antes de nós falarmos do agro, deixa eu ouvir um pouco da sua história. Afinal de contas, são tantos anos, né, de história e com certeza você tem muito a compartilhar conosco. Eu agradeço. Bom, eu sou natural da cidade de Santos, no estado de São Paulo, é uma região litorânea, predominantemente portuária, né? Então, nós temos aqui o maior porto da América do Sul, fica aqui, né? Que é o Porto de Santos, e também representamos aproximadamente um corredor de exportação que varia ali em torno de 40% a 45% do PIB da exportação nacional. Então, a gente tem uma força muito grande aqui na região. Eu venho do setor, comecei no setor metalúrgico, né, e depois passei para o ramo empresarial aos 23 anos, então eu completei já aí 30 anos de trabalho como empresário em várias áreas, desde projeto até mesmo implantação de grandes estruturas, e de 2012 para cá, né, que já fazem aí 12 anos, agora 15, perdão, 13 agora em 2025, eu entrei na área de estruturação de negócio, com enfoque na área de crédito internacional, onde eu estou até hoje aqui. Muito bem, você está próximo do porto, você vê a movimentação, você sente isso de perto, e existe uma expectativa, ô Luciano, de que as exportações brasileiras atinjam 155 bilhões nesse ano de 2025. Eu gostaria que você compartilhasse conosco se você acha que isso é viável e que fatores contribuíram para essa expectativa. Eu acredito, Ronaldo, que a expectativa ela é totalmente alinhada, porque nós já sempre ficamos ali, né, pelo menos nos últimos anos, na faixa dos 150 bi de dólar, né, em exportação. Nossa balança comercial vem batendo recordes sucessivos, mesmo com uma eventual quebra de safra que houve em 2024, nós fomos muito bem. Acredito que os principais fatores que determinam, né, essa perspectiva positiva, essa expectativa positiva, o primeiro é a aplicação de tecnologia e Big Data, né? Ou seja, o campo está aplicando cada vez mais tecnologia e gerenciando a lavoura de maneira mais precisa através de dados que são, obviamente, consolidados por estações e fazendo com que o produtor rural tenha uma maior assertividade desde o plantio até a colheita. O segundo, eu vejo que é o próprio trabalho, né, da força de aumento de produtividade com tecnologias agrícolas, aí a parte mais de insumos de aplicação, que a gente chama de nutrição vegetal, né, que aumenta a produtividade por hectare. E o terceiro, eu acredito que é na capacidade de escoamento, que obviamente foi reajustado. Eu estou no Porto de Santos, eu vi todas as obras de ampliação de celulose, grãos e tudo, e os portos, não só de Santos, eles se preparam realmente para uma maior demanda nos corredores de exportação, onde eu acredito que ali a soja, a carne, o setor sucroalcooleiro nos deem, né, esse gap aí de 5 bi a mais favorável ao agronegócio brasileiro. Aliás, você falando dos portos, nós temos um problema seríssimo com portos, né, Luciano? Porque a nossa capacidade produtiva aumenta ano a ano, a área, o produtor ele está investindo muito, mas nós não percebemos a mesma, eu não sei se eu diria a mesma preocupação por parte dos governos. Eu não quero nem falar de um governo ou outro, né, mas dos governos de maneira geral, porque nós temos uma deficiência de portos, temos uma deficiência de estradas, temos uma deficiência de linha férrea, né? Enfim,
o Brasil precisa muito de dar uma reviravolta nessa situação, né? Sim, existe deficiência, mas assim, eu não vou falar pelo governo, porque obviamente nós sabemos que os problemas que envolvem o governo não são desse mandato e são problemas estruturantes, ou seja, não é um Isso. governo que vai resolver isso do dia para a Não, noite. exatamente. Mas se você vier aqui na cidade de Santos, por exemplo, né, como outros lugares que eu poderia licitar, foi feita uma grande obra viária que facilitou o escoamento para a área de granéis líquidos e granéis sólidos. Então, assim, quem está botando a mão, Ronaldo, é a iniciativa privada. Né? O Arco Norte sofreu forte investimento, a malha ferroviária também terá, né, fortes investimentos de empresas privadas, como, por exemplo, a Rumo Logística, que é uma empresa da Cosan, e também você tem investimentos de concessões privadas que foram renegociadas e abriu caminho para que o setor privado das grandes empresas, né, da Fibria, da Klabin e da Eldorado Celulose, da MAGE, todos eles, a Cargill, todos eles se movimentaram, aumentando a capacidade estática de recepção de carga. Agora, sim, existe um problema logístico e existe um problema de escoamento. Nós ainda temos problemas a resolver, tanto de rodovia como de ferrovia, e até mesmo nos portos, porque não é um desenvolvimento, vamos dizer, homogêneo, ele é por partes. Houve um avanço, mas ainda há muito trabalho pela frente. Acredito que se o governo acelerasse o processo, Ronaldo, de entregar a iniciativa privada, ele praticamente tiraria esse investimento da sua caderneta e jogava no colo de quem faz rápido, que são os arrendatários, né? Concordo com você plenamente. O Brasil é um bom lugar para se investir, Luciano? Olha, pela OCDE, o Brasil é o segundo melhor destino de investimento do mundo. A gente ganha até da China, até porque nós temos hoje uma taxa referencial de juros alta e, obviamente, o investidor estrangeiro está aquecido, inclusive recentemente está aí nas mídias para ver o JP Morgan, que é um dos maiores bancos mundiais, renovou a aposta no Brasil. E, obviamente, se o JP Morgan diz isso, é difícil discordar dele, porque ele tem uma visão estratégica global. Então, eu digo assim: o Brasil, para mim, é o primeiro país que tem, né, o melhor sistema de investimento do mundo, e eu digo por três motivos básicos. Primeiro, por uma lei federal chamada 4131, que permite que o capital estrangeiro entre no Brasil sem pagar tributação. Isso daí já é uma baita alavanca para o investidor internacional. Número dois, o Brasil levemente melhorou seu investment grading, o risco, né? Ele melhorou, não foi uma melhora absurda, mas, ao contrário de muitos países que desceram a ladeira, o Brasil vem subindo devagarzinho. E o terceiro, que o investidor gosta, é justamente a multiplicidade de ofertas. Então, há muitas ofertas em várias áreas. Você viu recentemente aí a mineração anunciando investimentos bilionários, né? Vão ampliação de plantas, porque o Brasil, como dizem os finlandeses da gente, né? O Brasil tem muito a se fazer. E para quem tem dinheiro, o melhor lugar é onde se tem muito a fazer. É isso aí. Quais são as expectativas, Luciano, para a produção e exportação de soja e milho no Brasil em 2025, considerando as projeções de super safra? Lógico, a gente fala de super safra, mas tem alguns problemas pontuais aí de clima, né? Rio Grande do Sul, aqui no Centro-Oeste mesmo, teve alguma coisa, mas mesmo assim ainda deveremos ter uma super safra. Então, as expectativas em valores absolutos são na casa de 167 milhões,3 de toneladas para a soja e para o milho 114 milhões,7 de toneladas para o milho. Assim, a expectativa, como eu disse, ela há de se concretizar, se não houver, porque assim, as previsões elas sempre imaginam as oscilações térmicas e índices pluviométricos médios. Ninguém espera uma reviravolta, como já houve, né, em alguns casos, uma intensidade maior de chuva, mas se não houver nada que altere, né, as previsões climáticas, teremos sim uma expectativa, até porque o plantio de soja está acelerado, né, então eles fizeram um bom trabalho de planejamento, e o milho nem se fala, né? Nós, há menos aí de 10 anos atrás, nós não éramos nada expressivo em milho, e nós crescemos tanto que hoje temos uma produção de milho aí já encostando, né, 167 contra 114, vê que o milho está assumindo uma, vamos dizer assim, uma posição de destaque, e principalmente por causa do setor de biocombustível também, que puxou a produção de milho para cima, com novas plantas sendo inauguradas. Então,
eu acredito que, pelo uso de tecnologia, pelo uso de processos mais modernos de adubação e pelo sistema de colheita mais informatizado e mais preciso, essas previsões irão com certeza se concretizar e pode até passar um pouco, viu, Ronaldo? Você falou de tecnologia aí, como é que você vê a adoção de tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, que está cada dia mais presente, os drones, os sensores, né? Agora já está chegando aí também aviões elétricos para serem utilizados na pulverização agrícola. Como é que você vê a adoção dessas tecnologias? O brasileiro, ele tem, né, historicamente, uma mente muito aberta para a aplicabilidade de tecnologia. Pode ver que as maiores empresas de streaming e produtos e aplicativos, você veja o WhatsApp, né? Nos Estados Unidos, o WhatsApp ele é ridículo a aplicação dele, e no Brasil ele é uma das duas maiores ferramentas utilizadas de comunicação. Então, o brasileiro ele aplica rapidamente a tecnologia, principalmente quando está atrelada a desenvolvimento. Então, com isso você tem que todas as tecnologias vieram na vanguarda da que a gente chama de Big Data, né? Que é a Big Data, que é onde você Uhum. armazena toda a informação e repassa para equipamentos de terra ou ar, para que eles comecem a controlar a parte de, desde aplicação de defensivos, aplicação de fertilizantes e a colheita. Eu acredito que o brasileiro ele dará um grande salto nos próximos 5 anos, 2025 a 2030. Muitas empresas brasileiras que hoje já estão estudando, já estão automatizando, principalmente parte não só do cultivo de grãos, né, mas também de bois, né? Sistemas de pesagem mais avançados, sistemas de controle de alimentação mais avançado. Então, nós vamos usar a automação e, com certeza, o brasileiro terá um ganho muito escalar nos próximos 5 anos de produtividade, que é onde o brasileiro precisa realmente se destacar na produtividade por hectare. Então, acredito que o uso dessas tecnologias terrestres e aéreas vão facilitar o processo, sem contar que nós já temos uma internet muito boa, que é da Starlink, que está presente em praticamente todo o Brasil e já está, obviamente, sendo incorporada a todos os projetos de automação. Mas mesmo assim, Luciano, com tudo isso que você colocou, o Brasil tem vários Brasis dentro dele, né? Então, a gente pega desde a propriedade mais avançada em termos de tecnologia até propriedades que estão ainda trabalhando como se estivéssemos no início do século XX, né? O que a gente tem que fazer para equiparar um pouco mais, para diminuir um pouco essas distâncias? Na verdade, o Brasil é um país que ele tem uma dimensão que fica difícil aplicar qualquer tipo de processo, desde tecnologia até processo educacional, e, obviamente, pelas divisões de regiões, né, Sul, Sudeste, também existe uma diferença brutal de infraestrutura para avanço disso. Mas eu acredito que três coisas vão contribuir para o aumento da aplicação da tecnologia. Primeiro, os constantes fóruns de inclusão de produtores rurais. Aqui eu diria um exemplo, que é da AgriShow, organizada agora eu me esqueci o nome da empresa que, eu já vou lembrar. A AgriShow, por exemplo, é um evento que esse ano, por exemplo, foi no estádio de futebol e estava com centenas de pessoas acompanhando o evento, Datagro, o nome chama-se Datagro, e GAF, ela você está falando do GAF. GAF, AgriShow, GAF, Isso, que é da Datagro. Então, assim, isso. só naquele evento você viu um estádio de futebol inteiro cheio de gente acompanhando, tanto do mercado financeiro, como fornecedores, como produtores rurais. E eu fui nesse evento, Ronaldo, quando ele era ainda uma sala. Hoje ele é feito no estádio. Então você vê que a informação, e vem gente do Brasil inteiro, a informação é a primeira arma que vai ajudar a equalizar. Segundo, a concorrência. Chineses estão entrando pesado no Brasil e outros países estão mandando tecnologia para cá para que haja, vamos dizer, uma melhor oferta de tecnologia. Então, isso já está acontecendo. Você deve ter visto aí de tratores e fábricas de máquina com total automatização e a um custo menor. E o terceiro, que eu considero fundamental, é a disseminação das boas práticas. Então, assim, um produtor rural
aplica, por exemplo, drones na sua lavoura, tudo, ele acaba tendo encontros periódicos com outros grupos e passa essa informação adiante. Então, a verdade é que o uso da informação, o uso da disponibilidade de equipamentos cada vez com custos mais acessíveis e, obviamente, essas reuniões que agrupam produtores em vários lugares do Brasil para troca de experiência vão ajudar o Brasil a se automatizar mais rápido. Basta ver pelos celulares, né? O Brasil começou devagarzinho, de repente hoje é um dos países com mais uso de celular em relação ao número de pessoas, né? Você falou, os chineses estão entrando com força no Brasil. Muita gente tem medo dos chineses entrarem com força no Brasil. Como é que você vê essa entrada? E como é que você vê esse medo das pessoas? Faz algum sentido ter medo de que o estrangeiro venha para cá, acredite e queira investir aqui? Eu tenho uma experiência prática, eu sou um homem que tem essa experiência, eu posso falar até de cátedra, né, como se diz. Eu estava no setor portuário, quando o setor portuário era dominado pelo alemão. Então, as máquinas portuárias de descarregamento de container eram basicamente alemãs, né? E alemães e italianas, falar a verdade. O chinês chegou aqui com os guindastes da ZPMC, que todo mundo tinha medo, né, de comprar um guindaste, ainda mais uma máquina daquele tamanho e daquele valor, né? E eu sei te dizer que hoje, praticamente, nossos corredores de exportação usam muito equipamento chinês no dia a dia, e vou lhe dizer, até por ver aqui, não deixa a desejar. Assim, obviamente que a China ela está investindo gradativamente em qualidade e ela é um concorrente. Então, assim, eu acredito que hoje nós não podemos ficar somente comprando do alemão, ou do A ou do B. Nós temos que ter o que está acontecendo. Eu posso comprar um guindaste alemão, um chinês, um coreano, um italiano, entendeu? Eu tenho que ter opções porque existem vários níveis de produtores rurais com vários níveis de capacidade financeira. Quem tem recurso para aplicar num guindaste da John Deere, ótimo. Mas quem não tem, aplica num guindaste chinês, que, como eu lhe disse, não vejo uma ameaça para o consumidor. Eu vejo apenas uma ameaça para quem tinha um determinado espaço garantido, que agora vai ter que lutar mais para manter esse espaço. E a observar pelo que eles estão fazendo nos carros elétricos, a disputa vai ser boa. E quem ganha, para mim, é o produtor rural. Com certeza, eu concordo com você. Já que o nosso tema é inovação, como você vê o papel da biotecnologia e do melhoramento genético, para que a gente possa ter cada vez mais produtividade e sustentabilidade nesse setor agropecuário? Eu vejo que a biotecnologia, o melhoramento genético, ele precisa um pouco sair da mão do governo, né? Porque hoje você tem muitas entidades ligadas ao governo trabalhando, e ir mais para a empresa privada, porque nós precisamos disso, nós precisamos de melhoramento genético até para poder plantar melhor e produzir sementes com a melhor proteção, não só sementes, mas basicamente tudo aquilo que é produzido no agro precisa melhorar, precisa passar por uma atualização. O Brasil ele tem uma tradição de utilizar isso, né? Nós temos aqui empresas como a Monsanto e outras que investem pesado dentro do Brasil para melhoramento disso. Somos hoje o quarto maior importador de fertilizante do mundo ali, então, na verdade, somos um país de peso pesado, alimentamos perto de 1 bilhão de pessoas no mundo e, obviamente, não dá para fazer tudo isso sem contar com uma ajuda da biotecnologia. Eu vejo que esse tema, assim como a tecnologia, ele precisa também ser absorvido bastante pelo produtor rural, né? Seja ele de média, de pequena, média e grande escala, e ele utilizar isso em favor dele. Nós temos bons projetos no Brasil em desenvolvimento de novas culturas, culturas que eu digo novos formatos, né, de cultura. Você deve ter visto aí a supercana do Ike, né? Viu aí que saiu uma matéria sobre ele. O Brasil precisa disso. Nosso solo é um bioma muito bom, é um bioma que ele hoje ele precisa ser tratado para que nós possamos ter alimentos mais seguros, sem muito uso de defensivo agrícola, e isso só se consegue com biotecnologia e aplicação de melhoramento genético. Eu acredito que o futuro do Brasil, incluindo, né, a parte de automação, é a melhoria contínua, como você já vê aí alguns projetos se destacando. Não vejo risco para nós brasileiros nesse sentido.
A população, eu acredito que ela deveria conhecer um pouco mais o agro, Luciano. Você vê, o agro nosso cara, eu poderia dizer que é o melhor do mundo. Assim como nós temos domínio hoje no mundo, no setor de proteína animal, de carne bovina, de cerveja, nós somos protagonistas no mundo em muita coisa e às vezes a gente parece que não acordou para isso, não percebeu isso. Eu acredito que tem que conhecer o agro e o agro também tem que se conhecer, né? Na verdade, assim, o agro ele é um setor muito forte, mas se você olhar na balança comercial, nós estamos exportando muito produto em estado virgem, né? Como a gente chama. E isso daí precisa mudar. Nós temos que investir fortemente na indústria do agro, até porque é uma indústria sustentável, que ela usa muito de biomassa e muito de sistemas de ciclo contínuo, que o resíduo vira fertilizante, que depois vira alimento, que depois vira resíduo. Então, eu acredito que o Brasil precisa desse investimento e para conhecer o agro bem, tem que fazer como todo mundo que conheceu fez, como eu fiz. Ir lá, visitar, olhar como funciona a parte de irrigação, as dificuldades enfrentadas desde dentro de uma lavoura até um parque industrial. E para isso, o próprio produtor rural ele tem que aproveitar essa oportunidade climática, disponibilidade de solo, para fazer com que isso seja cada vez mais bonito na sua produção, para que o sistema financeiro que dá crédito hoje financie mais a agroindústria, financie o sistema de armazenamento, porque, na verdade, se nós somos o celeiro de alimentos do mundo, nós temos que ser reconhecidos por isso. E não somente na produção, porque obviamente a exportação em larga escala não é feita por empresa brasileira, sabemos que aqui operam grandes trades que fazem isso, mas então que nós possamos produzir alimentos mais, vamos dizer assim, mais fortes em termos de vitaminas, de pragas ou de necessidade de água, esse tipo de coisa, somado ao beneficiamento dele. Ou seja, em vez de entregar soja, vamos entregar o farelo, o óleo e outras coisas que aí sim, com esse recurso, o produtor rural deixa, né, de ser somente um produtor e passa a ser um produtor beneficiador. Aí sim, o agronegócio brasileiro vai ficar cada vez mais conhecido quando, em vez de ver uma latinha com o nome de uma empresa estrangeira, vê uma latinha com o nome de uma empresa brasileira que produziu aquilo com a matéria-prima brasileira. Que é o que acontece com o nosso café, né? Somos o maior produtor de café do mundo, mas não somos aquele que mais vende café no mundo, né? Com valor agregado. Tem países que não produzem café nenhum e que ganham muito mais dinheiro do que E nós nem com café. cacau, né? E nem cacau, né? Exatamente, Então, é isso que eu exatamente. quero. Eu acredito que nós agora temos que ser dono das marcas, como fez a JBS. Ela foi lá Isso. nos Estados Unidos, entrou no sistema de produção de carne dos Estados Unidos e fez um trabalho incrível que hoje 90% do mercado americano, de alguma maneira, passa por fábricas da JBS. Então, é isso que nós temos que fazer, como fez a Cutralho, que exporta suco para 40 países do mundo e é o maior produtor de suco, o segundo maior produtor de suco de laranja do mundo. Então, nós precisamos levar o produto na nossa caixinha com o selo do Brasil. Não um produto num saco que depois passa por um processo industrial e desaparece, virando um produto que parece que foi produzido em outro país que sequer tem 1 hectare plantado daquilo ali que está vendendo. Há poucos dias atrás, em uma dessas entrevistas, eu até dizia o seguinte: está faltando o Made in Brazil, né? É isso aí. Tem Isso é. muito Made in China, Made in USA, mas tem pouco Made in Brasil. Vamos falar um pouquinho de crédito de carbono. Como é que o mercado de crédito de carbono pode beneficiar os produtores rurais que adotarem essas práticas? Você acha que ele vai se tornar uma realidade ou ainda é um sonho futuro? Bom, assim como algumas coisas já foram um sonho, né? Como, por exemplo, plantar no Cerrado, já foi um sonho, né? Sim. Queria muito se plantar no Cerrado, e se não fosse o trabalho de pesquisadores unidos, né, no processo da Embrapa, não teríamos o Cerrado plantado produzindo milhões. Eu acredito que o crédito de carbono ele vai pelo mesmo caminho. Hoje o Brasil ele é o país com maior potencial de emissão de green bonds baseado em crédito de carbono, só que, infelizmente, não temos investidores para isso. E os compradores têm muito, principalmente europeus, que precisam disso e não têm onde buscar.
o Brasil tem uma imensa reserva de crédito carbono, que pode se transformar em vários tipos de títulos comercializáveis para abater essas compensações em balanço, tudo gerando milhões e milhões de dólares de lucro. O negócio é, para se fazer um crédito carbono, tem um grande investimento, Ronaldo, e esse recurso não está disponível, ou seja, o processo de emissão, né, do certificado e depois transformar isso num título e depois levar isso para comercialização passa por um processo complexo e custoso. Agora, quem faz tem retorno garantido. Eu acredito que o que precisa é que os bancos, de maneira geral, financiem, né, a produção desses títulos e ganhem com o produtor rural na emissão deles, porque o produtor sozinho é muito difícil ele fazer. Tirando grandes empresas, tirando as 100 maiores empresas do agro, ou as 1.000 maiores empresas do agro, o que sobra, né, o restante dos produtores, dificilmente consegue emitir um crédito carbono. Mas duas coisas são fato. Primeiro, onde há oportunidade, há possibilidade de geração de negócio. E aqui temos a oportunidade. E segundo, um processo que vem avançando muito, que é a tokenização, não sei se o amigo já ouviu falar na tokenização, Sim, sim. pode dar um empurrão nesse processo aí muito grande, porque aí barateando o processo de transformação de um ativo físico em ativo digital, tudo fica mais fácil de ser comercializado. Inclusive, acompanhei a comercialização do primeiro trator tokenizado no Brasil. Eu estava lá. É isso aí. A saída da tokenização é bom porque todo mundo ganha, né? Quem cede o ativo e Exatamente. quem investe. Meu amigo, guerra comercial entre Estados Unidos e China. Como é que isso vai afetar as exportações agrícolas brasileiras? E existem oportunidades nesse cenário? O grande foco do governo americano não é o governo brasileiro, nós sabemos disso. O foco dele são outros governos, né? Principalmente ali a Índia e o México e, obviamente, a China, né? E a guerra tarifária dele vai, com certeza, produzir ganhos. E é aí que nós podemos ter uma surpresa boa da balança comercial brasileira, porque duas coisas eu já vislumbrei que vão acontecer nessa guerra comercial. Primeiro, países que se desestimularam de comprar dos Estados Unidos, esses que estão sendo afetados pela batalha tarifária, vão procurar a gente. Então, eles vão ter que comprar de alguém. Então, nós somos o segundo, vamos dizer, o segundo candidato imediato no processo. E número dois, mesmo que os Estados Unidos coloque, além do aço, né, que ele já colocou em outras partes, nós vamos nos beneficiar. Por quê? Porque existem centenas de países que o nosso comércio bilateral vem evoluindo. E eu diria apenas de dois. No México, que a gente vem evoluindo no comércio bilateral com o México, e o Canadá, que também foi afetado por isso. Então, quando você não pode vender para o principal mercado, você vende para os outros mercados. E principalmente aqueles que tiveram problema no mesmo lugar que o seu. Então, eu vejo que o agronegócio brasileiro não será afetado negativamente, muito pelo contrário, ele será beneficiado vendendo para quem hoje não consegue o acesso ao produto e também comprando, né? Porque também se vendia para lá, não tem para quem vender, os vendedores também precisam de parte desse produto. Nós podemos ter tanto uma melhora na exportação como um barateamento na importação vindo desses países. Então, eu acredito que o Brasil não tem ameaça, ele tem oportunidades à vista. Dólar. Como é que você vê a atual situação do dólar e do real frente ao dólar? O dólar, bom, o Brasil, ele precisa, antes de falar do dólar, o Brasil precisa trabalhar com câmbio livre, né? Nós temos hoje um sistema regulatório de câmbio que não permite, por exemplo, você abrir uma conta em dólar no Brasil ou em euro. Isso é algo que, se saísse do caminho, ajudaria muito o produtor brasileiro, porque 85% do que ele compra é dolarizado e quase 100% do que ele vende é dolarizado. Só que ele está onde? No Brasil, pagando em real. E é aí que ele tem as grandes perdas, não por motivo apenas da balança, aliás, da diferença cambial. Ele tem pela maneira com que isso chega, porque você já deve ter visto reportagens sobre a reciprocidade que as empresas fazem. Então, ou seja, eu acredito que o dólar, mesmo nós estamos chegando ali num patamar de quase 15% da Selic, né? Nós vamos desacelerar, mas a Selic vai continuar subindo, só vai desacelerar o ritmo de subida.
o dólar ele deve dar uma aliviada. E um dólar perto de 5, um pouquinho menos, um pouquinho mais, é favorável tanto para um sentido como para o outro. Então, o que eu recomendaria ao empresário brasileiro do agro? Primeiro, busque crédito em moeda forte, como fazem as tradings que pegam muito dinheiro em moeda forte, com custo baixo. Número 2, dolarize suas operações comerciais, ou seja, trabalhe para ser o exportador direto. Aí eu volto naquilo do 0,13%, que 0,13% das empresas que exportam. Então, a gente tem muito pouca gente exportando, então muito pouca gente com acesso à moeda forte. Então, aumentar a quantidade de empresas do agro que exportam direto. E o número 3, e não menos importante, criar uma bolsa de cada lado. Como tem a JBS, ele tem uma conta corrente em dólar e uma conta corrente em real. Conforme o câmbio sobe, ou seja, o dólar se valoriza, ele paga por aqui. Na hora que o real se valoriza, ele paga por aqui. Então, ele sempre tem posições exatas dos dois lados. Não vejo que o câmbio este ano será desfavorável ao agronegócio. Mas uma dica é a internacionalização. É o melhor caminho. Que aí, independente do que aconteça, você está com acesso à moeda forte garantido. Nós temos um gap no Brasil de mão de obra. Muito, assim, tem muita gente para trabalhar, mas pouca gente capacitada para trabalhar. Como é que a formação e a capacitação de mão de obra especializada, eh, ela está conseguindo acompanhar a evolução tecnológica no agronegócio? Não está conseguindo acompanhar, e o motivo, obviamente, é a falta, né, de disponibilidade de um sistema de formação avançado. Você deve lembrar, eu comentei aqui que eu sou oriundo da indústria, né? Lembra que as indústrias criaram dentro do sistema S um largo sistema de treinamento que colocava todo ano milhares de profissionais no mercado, eletricistas, montadores, mecânicos, e isso daí falta no agro. Então, ou seja, o agro precisa formar mais profissionais, mas eu acredito que este problema da mão de obra, que é um problema, como eu disse, não de volume, sim de qualificação, ele pode ser parcialmente resolvido pela robotização. Nós sabemos que a robotização, né, ela vem avançando, nós sabemos que a Tesla deve lançar os primeiros robôs ainda este ano, e o chinês nem se fala, né, vem num ritmo bem avançado, e quando os robôs entrarem, obviamente, que vai virar um colapso, mas o empresário terá uma segunda opção, como acontecia na colheita. Ele tinha que botar lá 200 pessoas para colher, cortar cana. Hoje ele tem uma máquina que faz isso o dia inteiro. Então, aquelas pessoas foram para outros lugares, estudaram e entraram em outros ramos da atividade produtiva. A mesma coisa eu acredito que será a solução, mas hoje nós temos uma grande defasagem entre necessidade de mão de obra qualificada e, obviamente, mão de obra disponível. Então, isso daí vai demorar um pouquinho para se equilibrar, até por falta de iniciativas de formação em larga escala, né? Eu tenho acompanhado um pouco do esforço do Senar em fazer esse papel, mas eles colocam uma quantidade de vagas disponíveis, mas as pessoas não querem aderir, não estão buscando essa qualificação. Aí acaba que continua o mercado sem pessoas para trabalhar. Meu amigo, eu acho que a gente conseguiu cobrir uma boa parte desse assunto de inovação. Você trouxe aí luz para muitas coisas. Eu te agradeço imensamente pela sua disponibilidade. Muito obrigado e volte outras vezes. Com certeza voltarei, é um prazer estar aqui no Agro e Prosa, e só para falar uma frasinha, realmente, o Senar, e ele, assim como outros núcleos, né, de desenvolvimento de conhecimento, formação, mas nós também temos um problema no Brasil, que é a geração neném, que você sabe, temos 23% da força locada nesse negócio chamado nem estuda e nem trabalha, e a verdade é o que as empresas têm que fazer, que é o que eu faço no meu dia a dia, é, é buscar um processo seletivo que identifique, fidelize o profissional à empresa. Não é mais como antigamente, né? Eu tenho um emprego, vem todo mundo correndo para cá. Não é mais assim. Então, eu acredito que o agronegócio, por ele estar passando por esse processo de formatação executiva que a indústria já tinha e que agora ele está indo pelo mesmo caminho, ele vai conseguir encontrar a atratividade para a fidelização do profissional no processo de trabalho. Nós vamos chegar lá também com o agronegócio. Muito Meu obrigado. amigo, um abraço e eu te espero em breve.
Até mais. Obrigado, Ronaldo. Fiquem com Deus. Fica com Deus. Eu falei com o Luciano Bravo, gente, e ele trouxe aqui algumas realidades, viu? Algumas duras realidades, né? Que infelizmente a gente ainda enfrenta no Brasil. Hoje eu conversei com o Luciano Bravo, que é o CVO de Inteligência Comercial e Força de Vendas da Savel Capital no Brasil. Se você gostou da nossa prosa, deixa um gostei aí pra gente, compartilhe com outras pessoas, deixe um comentário para mim e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.